Saiu finalmente o iceberg? Não, meu vídeo, certo? Sei que demorou pra caralho, mas se você ver os vídeos de pós-jogo que eu faço, você tá ligado que meu computador foi pra casa do caralho. Voltou a funcionar aparentemente, não sei quanto tempo vai durar, mas enquanto ele estiver funcionando, a gente volta com os reacts, fechou? E o iceberg já saiu tinha umas 2 semanas, mas como eu não tinha como eu gravar nada, não tinha o que fazer, certo? Mas, enfim, agora que tá dando certo, simbora. Só vi o comecinho do vídeo ali da parte 3 pra ver se ia ter alguma explicação nova ou não, mas foi só o padrão de sempre, dele explicando como é um iceberg. E aí eu vi que ele deixou separado aqui na linha do tempo do vídeo as marcações dos tópicos extras que ele tinha falado que ia adicionar nas camadas que precisasse. E então, bora. Bola de prata. A Bola de Prata é um prêmio dado aos melhores jogadores e treinadores da Série A do Campeonato Brasileiro. Sim. A premiação era feita anualmente pela revista Placar de 1970 até 2016. Posteriormente, a apresentação Caralho, eu não fazia ideia que tava com a ESPN hoje em dia. Tudo bem que, pô, raramente eu acompanho essas premiações, não acompanho nem as da Europa direito, com exceção da Bola de Ouro. Quem dirá as daqui, mas eu não fazia ideia que tava com a ESPN. passou para os canais ESPN. Ela surgiu meio que como um paralelo para o Ballon d'Or da France Football, Porque sendo uma a espécie galera de daqui versão não podia brasileira competir lá. daquele prêmio, que Tudo até bem. 94 só considerava jogadores europeus. Os maiores vencedores do prêmio foram Zico, do Flamengo, Rogério Ceni, do São Paulo, e na terceira colocação Caralho, um Rogério empate Ceni? entre Júnior, Renato Gaúcho e Dudu. Assim, faz total sentido o Zico ser o primeiro. O Rogério Ceni não que não faça sentido, mas que é muito raro você ver premiações dando o devido valor para goleiros, né? Até defensores, inclusive. Mas, tipo assim, pelo jogador que o Rogério Ceni foi, obviamente ele merece, né? Ninguém tem dúvidas que o Rogério Ceni foi um dos maiores goleiros da história do futebol. Não só do futebol do Brasil, mas do mundo. Mas, pô, se você me fizesse essa pergunta de quem é o top 3, o top 5 dos jogadores que mais ganharam bola de prata, eu acho que eu nunca ia falar o Rogério Ceni nem nenhum outro goleiro, tá ligado? Mas é maneiro saber que a premiação pensou nisso e premiou quem deveria, independente da posição. Confesso que o Dudu tá empatado com o Júnior e com o Renato Gaúcho me pega um pouco. Não que o Dudu não seja a bola, mas me surpreende um pouco. Lembrando que Neymar e Pelé foram considerados hors concours, ou seja, eram Hors tão concours. acima dos demais que não foram considerados para a disputa. E acho que a Marta também é, mas pelo futebol feminino, se eu não me engano. Já fechou. Tópico extra da camada 1 era só esse, bora pra segundinha. Em 2003, O técnico do Flamengo, caso Felipe Luiz saia, é o senhor Flamengo Valdemar. passava por uma grave crise e, em meio à turbulência, optou por demitir o técnico Oswaldo de Oliveira. Sem grana para um substituto de nome, a solução foi efetivar o irmão de Oswaldo, que era auxiliar da equipe, Valdemar. Esse vídeo é lendário, Porém, mano. isso não agradou muito os torcedores que frequentavam a Gávea no momento do anúncio. O novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. A reação instantânea da torcida é maravilhoso, cara. É maravilhoso. O irmão do. Por que o Valdemar, hein? Por que o Valdemar? Bom, a gente tem que pensar no melhor do Flamengo. Achamos que a torcida é muito importante ao Flamengo. Tá certo? São 10 jogos hoje. Caralhada de E xingamento. o Valdemar é uma pessoa de confiança nossa no momento. Fora, Valdemar. Nós não conversamos. O senhor Valdemar ficou puto enquanto eu tava rindo dele e simplesmente cortou minha internet. Por isso que teve esse corte seco do nada. Foi porque a minha internet sumiu na hora. Fechou? Mas não adiantei nada no vídeo, não perdi nada no vídeo. Assim que ela caiu, eu já vi o íconezinho aqui, parei. Agora que voltou, simbora. Citar nomes com ninguém,
Entendeu? E eu conversei com várias pessoas para não... A internet ficou revoltada. Apesar da com a rejeição da atuação do seu torcida, Valdemar deu um respiro pro Flamengo e conseguiu terminar o Campeonato Brasileiro na 8ª colocação, a melhor desde 1997. E 3 anos depois da demissão, ele ainda faria mais uma passagem pelo Mengão. É ídolo. Expulsou com 3 segundos. O Atlético Paranaense recebeu o Cruzeiro pela 30ª. É inacreditável que a polícia, acho que foi a polícia, né, as autoridades em geral, tenham investigado esse jogo e não acharam nada relacionado a bet, mano. É surreal, mano. A expulsão é o quê? Acho que é 3 segundos, se eu não me engano. É bizarro, mano. O cara sai distribuindo cotovelada a rodo sem motivo nenhum num jogo que não é clássico, não era porra nenhuma. Zero sentido. 11ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. E com 3 segundos de jogo, repito, 3 segundos, o atacante Rafael Silva do Cruzeiro deu uma cotovelada no jogador do CAP e foi expulso, sendo essa a expulsão mais rápida do futebol brasileiro, igualando o recorde mundial de também 3 segundos. Esse lance bizarro levantou muitas suspeitas a respeito de manipulação de resultados. Uma pauta muito em alta naquele contexto. Mas nunca nada foi provado. Mano, não existe uma razão plausível pra esse cara fazer isso, mano. Não existe. Não existe. Porque, sei lá, se você pensasse muito à frente, podia falar que, sei lá, o cara que lhe deu uma cotovelada fosse um mano que lhe odiasse, por algum motivo aleatório. Só que ele tenta dar a cotovelada primeiro no outro cara do Atlético. E aí ele não consegue, ele continua a corrida e ele dá a cotovelada no cara seguinte. Tem a menor lógica uma parada dessa, tá ligado? É o bagulho do Marinho. Na Série B de 2015, o Ceará conseguiu um empate heróico com o Santa Cruz no último segundo, com um gol de Marinho, que na comemoração tirou a camisa, levando o cartão amarelo. Porém, esse amarelo o suspendia da próxima rodada. E ele não sabia disso. Só foi avisado pelo repórter ao final da partida. E sua reação gerou um dos maiores memes da época. O Silas ali tava feliz com o gol, mas também não gostou, você tirou a camisa, tá fora do próximo jogo, mano. Tô? Ah. Que merda, hein? Sabia não? Eu só tomei um cartão contra o Atlético, só, não tô lembrado do outro. Você vê que ele tá na mente dele buscando os amarelos que ele levou. Também teve um gol que você comemorou, também tirou a camisa. Eita, que merda, hein? Pô, não sabia. E é muito louco porque o Marinho, com esse bigodinho aqui, ele fica ainda mais parecido com o Bruno Henrique. Não que eles pareçam muito no geral, mas com esse tipo de entrevista, tá ligado? É maluquice, pô. Assim, o Bruno Henrique é um baita jogador, o Marinho nem tanto. Mas a semelhança deles nesse quesito de entrevistas completamente sem pé nem cabeça é bizarro. Vocês me falaram agora, que merda, hein? Mas é isso. Comemoro mesmo. Tô cansado, velho. Começa a desabafar, tô cansado, velho. Tá aí, as palavras do Marinho, ficou sem reação. É a menor lógica uma porra dessa. Isso também é maluquice, mano. Isso também é maluquice. Na edição de 2024 do Campeonato Brasileiro, o Flamengo venceu o Criciúma por 2-1, mas esse jogo tá aqui por conta do pênalti que deu a vitória ao rubro-negro. A torcida joga uma bola dentro do campo enquanto o Flamengo atacava, e o zagueiro do Criciúma teve a brilhante ideia de parar o ataque chutando uma bola em cima da outra. Uma excelente jogada, se fosse sinuca. Assim, eu seria hipócrita se eu dissesse que eu sabia da regra de chutar uma bola em cima da outra em campo, porque não me lembro de nenhuma vez ter visto nenhum lance parecido com isso. Fiquei sabendo nesse dia aí que, pela regra, tinha total sentido o juiz dar pênalti nesse lance. Mas o jogador do Criciúma é muito burro, tá ligado? Porque eu posso não saber a regra, porque eu não jogo o esporte, não pratico o esporte, tá ligado? O cara que joga, ele tem que saber de todas as regras, desde arbitragem, de condutas em campo, de qualquer porra, tá ligado? Mas se ele ainda tivesse, sei lá, porque foi uma interferência externa, foi o cara da arquibancada que jogou a bola no campo. Se ele fingisse, sei lá, ter tropeçado na bola, faria mais sentido, tá ligado?
porque, sei lá, ele poderia alegar que ele não percebeu direito e não era algo que era pra estar ali, tá ligado? Foi um jogador do Flamengo que jogou a bola em campo. Mas não, ele resolveu fazer pior, tá ligado? Ele resolveu fazer a pior coisa que ele podia fazer no momento. E para você que se pergunta o que a regra do futebol diz a respeito, a resposta tá aí. Pênalti e, por consequência, o gol do Flamengo. Bizarro, cara. É o que ele Em quer 2017, o Corinthians abriu uma imensa vantagem para a conquista do Campeonato Brasileiro. Porém, toda essa folga... Não me fala de Corinthians e Santos não, mano. Vai tomar no cu, tô gravando essa porra aqui no dia seguinte a derrota na semifinal do Paulista. Fez com que os jogadores acabassem dando uma relaxada. E depois de uma oscilação, o Corinthians começava a ver seu arquirrival Palmeiras se aproximar perigosamente. Vindo de 4 jogos sem vencer, sendo 3 derrotas, o apresentador e ídolo do Timão, craque Neto, desabafou de forma enfática em um de seus programas. Para com essa conversa mole! Vai dar! Não vai dar! Mano, esse vídeo é maravilhoso, cara. Esse vídeo é maravilhoso. O recado chegou até o vestiário do Corinthians, e é dito que acabou sendo decisivo para a volta do foco na conquista do título. Na rodada seguinte ao programa, o Alvinegro vence o derby decisivo para recolocar o Corinthians em grande vantagem e finalmente conquistar o título após mais 3 vitórias nas rodadas seguintes. Maldição. Show, bora pro próximo extra. Ouça encostar na... Pela Série B de 2024... Pô, isso aqui foi, cara, maravilhoso. Isso aqui é o puro suco de Série B. O B. Sport recebeu o Novo Horizontino. E logo com 20 segundos, o Tigre já deu o cartão de visita e abriu o placar. O problema é que eles não tinham sequer encostado na bola ainda. Pois é, enquanto o Sport tinha a posse do começo do jogo, houve uma tentativa de recuo que não deu muito certo, e a Redonda acabou morrendo dentro do gol, que abriu o caminho para a primeira vitória do Novo Horizontino sobre o Sport na história. E tipo assim, isso é na segunda prateleira do futebol nacional. E já é feio, tá ligado? Eu, como santista, que tive que ver todos os jogos do Santos na Série B ano passado, sei o sofrimento que é, tá ligado? Talvez antigamente não fosse tanto, porque os times grandes passavam o carro com mais facilidade, até porque não tinha a mudança de pagamento, né? Porque antes, quando você caía pra Série B, se eu não me engano, durante um ano você ainda continuava com o mesmo orçamento da Série A, lá, de receita de televisão e tal. E aí, se você não subisse nesse primeiro ano de Série B, aí a receita diminuía. Então era mais fácil e faz até mais sentido os times grandes terem batido na Série B e subido de novo. Mas hoje em dia que não é assim, não só tive que ver o Santos, que foi horroroso, completamente incompetente na Série B, ainda assim sendo campeão, porque o nível é ridículo, cara. O nível é completamente abissal. Já comparando com a Série A, que é obviamente muito acima, provavelmente o melhor campeonato da América Latina, pelo menos em quesito nacional, mas que ainda assim, pô, tá longe de ser uma Europa, tá ligado? Em questão de qualidade, lógico. Questão de emoção é outra parada. Mas, pô, se a segunda prateleira do futebol nacional é essa porra, quem dirá Série C e Série D? Em uma de suas muitas andanças pelo futebol, Louco Abreu estava emprestado pelo Botafogo ao Figueirense em 2012. E durante uma partida entre Figueirense e Flamengo no Orlando Scarpelli, antes de uma cobrança de escanteio, no meio do jogo, Louco Abreu se vira na direção da torcida flamenguista, levanta a camisa, mostra um símbolo do Botafogo e o beija. E lembrando, ele atuava pelo Figueirense. Em seguida, ele faz um gesto relembrando a cavadinha do Campeonato Carioca de 2010 que tirou o título do Flamengo. O uruguaio leva o cartão amarelo e, apesar da brincadeira, o clube catarinense foi derrotado por 2-0. Vasco e Palmeiras decidiam a final do Campeonato Brasileiro de 1997. O grande destaque da equipe vascaína era Edmundo, que era artilheiro isolado do campeonato e vivia seu auge, sendo considerado um dos melhores jogadores do mundo. Ele ia a campo na partida de ida daquela final pendurado, e famoso pelo seu temperamento, após sofrer uma falta de Roque Júnior no meio do campo, ele perde a cabeça e joga a bola no zagueiro.
levando o terceiro amarelo, que deixaria o craque de fora do jogo de volta. Porém, a direção do Vasco orienta Edmundo a cavar sua expulsão, o que acontece aos 36 do segundo tempo, quando Edmundo chuta Kleber e é expulso pelo árbitro. A partida de ida se encerra em 0-0, e é aí que começa a jogada. O vermelho anulou o terceiro amarelo, e isso permitiu com que o atleta fosse julgado no Tribunal Especial da CBF, que estava em recesso de final de ano. Eurico Miranda se movimenta nos bastidores para que o julgamento acontecesse mesmo com recesso de maneira extraordinária. E por 6-1, a corte concedeu efeito suspensivo a Edmundo, tornando-o apto a entrar em campo na partida de volta no Maracanã, onde a equipe carioca conseguiu novamente segurar o empate e se sagrar campeã brasileira por ter melhor campanha na primeira fase. Agora é a última camada extra. Caso Yuri Ferraz. Em 2024, o Sampaio Corrêa acabou rebaixado para a Série D. Porém, sua última esperança para reverter a situação foi entrar no STJD, endossando uma denúncia já feita por CSA e Aparecidense, de que Yuri Ferraz, do Caxias, foi escalado irregularmente. A regra da Série C diz que o jogador pode atuar em no máximo 3 partidas por um clube antes de se transferir para outro da mesma divisão. Porém, Yuri Ferraz atuou por 4 partidas pelo ABC para depois se transferir ao Caxias. Entretanto, esse caso não foi para frente porque por algum motivo não foi registrado na súmula de uma dessas partidas a entrada do jogador. Por isso, ele tecnicamente só tinha entrado em 3. Por conta desse erro do árbitro, em 2025, o Sampaio Corrêa vai disputar a 4ª divisão. Caralho. Uma das principais características das transmissões da Globo eram os hinos na hora do gol. Todo time tinha uma versão instrumental de seu hino tocada ao marcar. Porém, houveram episódios em campeonatos brasileiros em que a Globo tocou o hino errado. Nem todas possuem registros na internet, infelizmente, mas há relatos de um punhado de vezes em que a emissora cometeu essa gafe, gerando situações bastante inusitadas. O torcedor do Cruzeiro ainda faz festa, o do Palmeiras vive a esperança do empate. Partiu Diego, bateu, passou da barreira! Caralho, golaço. Que porrada. Puta que pariu, mano. Diego Souza, do Palmeiras! Caralho, botaram do São Paulo. Justo do São Paulo, mano. Foi 1 minuto só de alegria pro torcedor do Cruzeiro. O Diego pegou na bola com o lado de fora do pé direito. Você viu a curva que ela fez? Colocar o hino errado, obviamente é errado, mas ok, acontece. Agora você colocar justamente do rival, aí é uma pica. E agora no detalhe, ao lado de fora do... Em 2014, Botafogo e Fluminense se enfrentavam pelo Campeonato Brasileiro. Em determinado momento do jogo, houve um pênalti para o Fluminense. Porém, quando o Fred ajeitava a bola, o Globo Esporte postou que o atacante tinha perdido o pênalti. E o pior é que ele realmente perdeu. Ih, caralho. Aqui, ó, nós estamos ao vivo. O Fred vai bater o pênalti ainda. Tá ali, ó. Será que ele já perdeu? Ó, o Fred perde o pênalti. Ele vai bater. Ele vai bater ainda. Não tem jeito. Pô, isso aqui dá total margem pra torcedor mais lunático de achar que o futebol realmente é comprado, tá ligado? Qualquer paradinha pra essa galera já dá munição. Isso aqui, então... Pô. O que aconteceu foi que o estagiário escreveu errado na matéria. Era pra ser Fred pede pênalti. Isso em um outro lance bem antes. Nada a ver com previsão de futuro ou manipulação de resultados. Até onde a gente saiba. Certo. O Campeonato Brasileiro de 1980 até 83 era chamado de Taça de Ouro e não tinha vagas fixas. Os clubes se classificavam para a primeira divisão via campeonato estadual. Entretanto, em 1981,
Corinthians e Palmeiras não foram nada bem naquele Paulistão. Por isso, não conseguiram a vaga para a Taça de Ouro, tendo que passar pela segunda divisão, a Taça de Prata. Porém, essa Taça de Prata dava acesso para a Taça de Ouro naquela mesma temporada, aos vencedores dos grupos da fase 2. E dessa forma, o Corinthians conseguiu acesso para a primeira divisão naquele mesmo ano. O Palmeiras, por outro lado, acabou eliminado, mas um ano antes, em 80, ele também teve que disputar a Taça de Prata e dessa vez ele conseguiu o acesso. Ou seja, Palmeiras tem mais 2 rebaixamentos e o Corinthians tem mais 1. Tem que ser mudado isso aí. CBF tem que rebaixar os dois esse ano agora para fazer valer o que foi o que aconteceu no passado. É o mínimo. Dessa forma, tecnicamente eles disputaram primeira e segunda divisão no mesmo ano. Agora fudeu. Agora é só a nata das coisas mais obscuras possíveis. Voltando a falar da Copa João Avelange, foi descoberto anos depois que o Clube dos 13 encobriu uma irregularidade na equipe do Vasco. O lateral Jorginho Paulista não estava regularizado e atuou em pelo menos 4 partidas daquela fase inicial. Caso o Vasco tivesse sido punido, ele perderia 20 pontos e terminaria em 23º, à frente apenas de Corinthians e Santa Cruz, e por consequência ficaria fora da disputa do título. O atleta não poderia jogar, pois foi expulso da Udinese da Itália por utilizar um passaporte europeu falso, e como a equipe italiana nunca encaminhou a liberação ao Vasco, ele atuou por todo o torneio sem a documentação regularizada. Inclusive, saiu dos pés dele um dos gols do título na final. O presidente do Clube dos 13 no ano seguinte chegou a admitir que a entidade estava ciente do problema, mas optou por não tomar nenhuma atitude para não tumultuar mais ainda aquele campeonato. Além do Clube dos 13, é dito que Gama, Goiás e Coritiba sabiam da situação, mas não levaram o caso adiante por medo de serem prejudicados por Eurico Miranda. Caramba, é maluquice que toda parada meio obscura que envolva o Vasco, o Eurico tá envolvido. Maluquice. Essa foi uma frase que ficou muito popular nos anos de ditadura militar. A Arena era o partido do regime, e a frase brinca com a ideia de que onde a Arena estava enfrentando dificuldades ou impopularidade, o governo colocava o time de futebol da cidade no campeonato nacional para distrair a população e desviar a atenção dos problemas políticos e sociais. Essa estratégia de lidar com a insatisfação fez com que tivéssemos edições do Campeonato Brasileiro extremamente infladas, com muitos times. Os 26 participantes de 1972 viraram 40 em 73, em 76 já eram 54, depois 62, 74 e finalmente os 94 times participantes no ano de 1979. Como exemplos palpáveis disso, podemos mencionar o Itabuna, que em 78 entrou na competição após um mutirão realizado pelos produtores de cacau da região, e o Volta Redonda, que em 1976 foi fundado já disputando o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão por representar a cidade da Companhia Siderúrgica Nacional. Isso fora diversas construções de estádios para agradar oligarquias locais. Pelo menos 50 estádios com capacidade para mais de 20 mil pessoas foram levantados fora das capitais do Sul e do Sudeste no período do regime. Caralho. Tipo assim, é uma estratégia que faz sentido. Obviamente, não deveria ser feito, né? Por diversas razões, mas olhando pelo âmbito do governo que estava no poder, faz total sentido para distrair a população e entreter. É o famoso pão e circo, mano. Você acaba entretendo a galera para não reclamarem ou amenizarem as reclamações em relação aos problemas e dá certo. A polêmica do Brasileirão de 2005 já foi explicada na segunda camada do iceberg, mas ganhou um novo capítulo em 2007. Na oportunidade, o até então presidente do Corinthians, Alberto Dualib, estava sendo investigado por lavagem de dinheiro. A Polícia Federal grampeou seu telefone e flagrou uma ligação em que o cartola corintiano admitia que o Brasileirão de 2005 foi roubado, se referindo àquele fatídico jogo contra o Internacional no Pacaembu. Também, né? Como é que ganhou no passado? Ganhou, mas olha, se não tivesse aquela
anulação de 11 jogos, nós estamos fora, porque campeão de fato e direito seria Internacional. Porque os últimos 5 jogos, nós temos 14 pontos na frente e chegamos, entendeu? Com 1 ponto só rodado. A final do Campeonato Brasileiro de 1988 era decidida entre Bahia e Internacional. O tricolor baiano venceu o jogo da ida por 2-1 na Fonte Nova, e o Inter teria que reverter o resultado no Beira-Rio para ficar com a taça. Segundo relatos dos jogadores da época, ao chegarem na porta do vestiário visitante, os jogadores do Bahia se depararam com uma oferenda, a popular macumba na porta. Mas de pouco adiantou. O Bahia conseguiu segurar o 0-0 e se sagrou campeão brasileiro ao final dos 90 minutos. Na noite de 6 de março de 1982, Operário e Vasco se prova que tem coisa que só acontece com o Vasco. Enfrentavam no Morenão, quando mais de 24 mil pessoas avistaram um estranho objeto em formato de disco sobrevoando o céu. Ele de repente começa a emitir uma forte luz sobre o campo, assustando a todos. O árbitro José de Assis Aragão lembra que parou o jogo e só retomou quando o objeto sumiu. O Operário venceu o Vasco por 2-0, mas nos jornais só se falava do tal caso do disco voador, que também é considerado o maior avistamento coletivo de um OVNI. Apesar disso, não existe nenhum registro fotográfico ou em vídeo do acontecimento. Porém, os gols da partida estão disponíveis, o que nos leva a crer que existem as imagens desse jogo completo, que provavelmente mostram o trecho em que o objeto voador sobrevoa o Morenão. Mas este não se encontra disponível. Embora os relatos de quem viu o primeiro tempo na íntegra nos arquivos da Globo dizem que não houve nenhuma paralisação no primeiro tempo, ou pelo menos registrados naquela fita, isso contraria a versão de mais de 20 mil pessoas, diversos jornais e vários dos jogadores em campo naquela partida. É que era outra época, né, mano? Porque se fosse hoje em dia, as 20 mil pessoas iam sacar o celular e iam filmar a parada, mas anos 80, a galera não andava por aí nem com câmera, quem dirá celular, tá ligado? Por aí na internet uma suposta filmagem dessa aparição. Mas não se enganem, esse vídeo que eu vou mostrar a seguir não se trata do caso abordado aqui. Afinal, o estádio que aparece nas filmagens claramente não é o Morenão, e o vídeo aparenta ter sido gravado mais recentemente. Caralho, o que é esse áudio? Porra, só faltou mandar um quero que busquem conhecimento. A final do Campeonato Brasileiro de 1992 ficou marcado por uma tragédia. Flamengo e Botafogo iriam disputar o jogo do título brasileiro no Maracanã. Mas antes da bola rolar, uma das grades de proteção da arquibancada, destinada à torcida rubro-negra, cedeu e 82 torcedores ficaram feridos e 3 acabaram falecendo. 2 deles, adolescentes de 16 e 17 anos. Tudo teria surgido a partir de uma confusão. E no meio dessa briga, um torcedor armado teria ameaçado atirar pra cima, fazendo com que as pessoas corressem pra... Do Vasco e São Caetano lá, que ele falou nas outras camadas, né, que teve um cara que puxou a arma lá no meio de uma briga e deu tumulto que acabou derrubando o alambrado, mas pelo menos lá não tinha... grade que cedeu. Um laudo apontou que as grades da arquibancada estavam mal instaladas. Haviam peças corroídas pela oxidação, além de uma superlotação de torcedores. Eram 150 mil pessoas no estádio, para 6 médicos e 8 enfermeiros. E bizarramente, mesmo com essa tragédia, o árbitro José Roberto Wright optou pela realização do jogo, que aconteceu normalmente e terminou José com... Roberto Wright, se eu não estou enganado, é o famoso árbitro da final não, né, do jogo de Flamengo e Atlético da Libertadores, né, que ele faz a maluquice lá de expulsar meio mundo do Atlético, se eu não me engano é ele. Título do Flamengo. No Brasileirão de 2017, a Ponte Preta lutava contra o rebaixamento e precisava vencer o Vitória para continuar na briga. E a Ponte abriu 2-0.
até que o zagueiro Rodrigo, da Macaca, deu uma dedada no atacante Trellis do Vitória e, obviamente, foi expulso. Isso tudo com 19 minutos do primeiro tempo. Com um jogador a mais praticamente o jogo inteiro, o Vitória conseguiu virar e a Ponte acabou rebaixada para a segunda divisão do campeonato. Cara, irmão, imagina o seu time ser rebaixado por uma dedada. Porque a porra de um jogador... Não faço ideia da qualidade desse cara. Se ele era bom, se ele era ruim, enfim. Mas porque a porra de provavelmente um jogador ruim do seu time foi lá, fez uma merda completamente sem motivo algum. E seu time é rebaixado por essa porra. Caralho. A sensação de revolta do torcedor da Ponte Preta nesse dia deve ser a parada mais indescritível possível. Tá ligado? Caralho, mano. Campeonato Brasileiro. Em 1993, o América disputava a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E o regulamento daquele ano dividia a primeira fase em 4 grupos. Os primeiros 2 formados pelos membros do Clube dos 13, onde 3 se classificavam e ninguém caía. Nos outros 2 grupos ficavam o resto. 5 paulistas, mano. Foi o Flamengo, São Paulo, Corinthians, Guarani, Santos e Palmeiras. Caralho. 2 se classificando e 4 caindo. O problema é que o América acabou caindo, pois ficou na 5ª colocação do grupo D com 14 pontos. Mas na classificação geral, esses 14 pontos o colocavam à frente de gigantes como Inter, Vasco, Fluminense, Botafogo e Galo, além de vários outros times que também não foram rebaixados. Por isso, o América decidiu entrar na Justiça Comum, alegando que tinha mérito esportivo para permanecer na primeira divisão. Mas se você está prestando atenção nesse vídeo, você sabe que foi uma péssima ideia. A CBF, como retaliação, baniu o América Mineiro do Campeonato Brasileiro por 2 temporadas. Por isso, em 1994 e 1995, o América ficou sem calendário de competição nacional e só voltou para a Série B em 1996. Tipo assim, isso já é horroroso pra qualquer time. Você ficar sem calendário, ainda mais do Campeonato Nacional, que teoricamente é o que ocupa mais tempo do ano. Mas pra um time pequeno, pô, isso aí é parada de virar uma bola de neve, tá ligado? Porque não que os times grandes tenham muita responsabilidade financeira, mas times pequenos muitas vezes vivem ali no limite. E aí, tipo, o cara tá contando com o calendário e a arrecadação tanto de televisão quanto de ingresso dos jogos pra pagar a folha salarial ali do time que ele montou ali, sei lá. E aí fica banido durante 2 anos, tá ligado? Cara, é maluquice, mano, maluquice. Esse lance é foda, mano. Esse lance é um dos responsáveis por boa parte da torcida do Santos achar que o time era imune ao rebaixamento até o fatídico 2023. Porque esse lance, eu imagino que ele vai mostrar, mas é completamente descabido. A porra do jogador, ele ia chutar a bola lá na bandeirinha de escanteio, a bola rebate no jogador do Inter e vai pro gol, mano. É uma das paradas mais surreais que eu já vi acontecer com o Santos, tá ligado? Bizarro. Em 2008, o Santos lutava para não cair, e a vitória que deu um respiro, salvou o time da queda, veio diante do Internacional na Vila Belmiro, com um gol bizarro de Michael Jackson Quinones. O equatoriano deu um chute completamente torto, a bola sairia pela linha lateral, mas desviou no zagueiro e matou o goleiro colorado. Michael Jackson Quinones marcou apenas 2 gols com a camisa do Santos. E esse foi um deles. Graças a Deus. E talvez um dos mais importantes na história recente do clube. Afinal, se essa bola não tivesse entrado, o Santos teria caído para a Série B e dificilmente teria conseguido ser campeão da Copa do Brasil e da Libertadores nos anos seguintes. Papo reto. Porque assim, ainda teria a ascensão do Neymar, mas talvez o Santos não conseguisse segurar o Neymar por muito tempo, porque estaria na Série B, né? Orçamento reduzido, menos visibilidade. Talvez o Neymar não quisesse jogar a Série B também. Então, tipo, talvez, porque, que nem eu falei, naquela época era mais fácil
o time grande bater na Série B e voltar, porque a questão do orçamento lá no primeiro ano que você fica na Série B não era reduzida. Então provavelmente o Santos voltaria. Mas se por algum motivo não voltasse, isso aí podia ter levado o Santos pro buraco, mano. Porque o Neymar ainda apareceria, mas talvez o Robinho não voltasse, o Elano não voltasse, outros jogadores não viessem. E aí, sei lá, vende o Ganso pra outro time, o Neymar sai mais cedo pra um time da Europa por um valor irrisório. É aquele tipo, esse é o tipo de lance que, caralho, efeito borboleta. Se essa bola não entra, podia ter sido uma parada completamente diferente, tá ligado? Bizarro. Já Michael Jackson faleceria em junho de 2009, menos de... Não, pera, o cara nasceu em 58? 58 pra 2008? Não, pô. De um ano depois. Não esse Michael Jackson. Esse continua jogando até hoje. Filho da puta. Tá aqui fazendo as coisas, caralho. O cara jogando no Santos com 40 anos, mas... Pô, nem hoje em dia os caras jogam com 40 anos, né? Salvo exceções. Caralho, não é a porra do cantor. O que morreu foi o Michael Jackson cantor. Porra, toma no cu, cara. No ano de 2007, o Bahia estava na Série C pela segunda temporada seguida. O ponto mais baixo na história do clube no Campeonato Brasileiro. Mas o tricolor estava prestes a se livrar dessa agonia, pois um triunfo contra o Vila Nova garantiria o acesso para a segunda divisão. Mais de 60 mil pessoas lotavam a antiga Fonte Nova, em um dos maiores públicos da história da Série C. A partida acabou 0-0, resultado esse suficiente para decretar o acesso do Bahia para a segunda divisão. A torcida do Bahia comemorava feliz, e tudo era festa até que uma parte da estrutura de concreto da arquibancada superior cedeu e abriu um buraco. Dezenas de pessoas despencaram de metros e metros de altura e se feriram. 7 morreram. Essa foi a maior tragédia acontecida dentro de um estádio no Brasil. E infelizmente era a bola cantada. Porque em um relatório elaborado pela Sinaeco naquele mesmo ano de 2007, entre os 29 estádios avaliados no país, a Fonte Nova era o pior. E essa tragédia só não foi maior porque, por sorte, o jogo terminou 0-0. Isso porque o Bahia desperdiçou um pênalti durante a partida. Caso essa bola tivesse entrado, a comemoração pelo gol poderia ter gerado mais pressão sobre as arquibancadas. Caralho, eu acabei de falar de efeito borboleta. Esse aqui é outro, mano. Porque o goleiro ainda spawn, a bola ali vai no rebote pro jogador, mas o jogador do Bahia pega a bola de qualquer jeito e volta na mão do goleiro. Mas esse é outro belo exemplo, mano. Se essa bola entra, era capaz de abrir um buraco ainda maior na porra do jogo e morrer mais gente ainda, tá ligado? Um momento que era pra ser de felicidade, já não foi, porque teve o acidente, as pessoas se feriram e algumas morreram. Mas poderia ter virado uma tragédia de outras proporções, tá ligado? É surreal pensar nesse tipo de parada. Causando um desabamento até maior. No dia 27 de outubro de 2004, São Paulo e São Caetano jogavam pela 38ª rodada do Brasileirão. Aos 14 minutos do segundo tempo, o zagueiro Serginho do São Caetano cai desacordado em sua área, completamente sozinho. O atacante são paulino chega a tropeçar nele, e é nesse momento em que os atletas percebem que tinha algo errado e pediram pelo atendimento. O clima de tensão já havia tomado completamente aquela noite fria no Morumbi. A angústia era cada vez maior. Alguns jogadores começavam a chorar, mostrando que a coisa era séria. A ambulância do estádio estava trancada, minutos essenciais que foram perdidos e poderiam ter salvo a vida de Serginho. O jogador sofreu uma parada cardiorrespiratória e faleceu no hospital minutos depois, ainda com a camisa do azulão. Foi um baque gigantesco para o futebol brasileiro. Nunca algo dessa proporção tinha acontecido nesse sentido. Em rede nacional, em um jogo de Série A, começou-se então a apurar os motivos da tragédia. Descobriu-se que os exames de rotina do São Caetano, realizados em fevereiro daquele ano, já apontavam que o jogador tinha alguns problemas no coração. Porém, nada foi feito e o clube optou por delegar ao atleta a decisão de parar ou continuar jogando. Evidentemente, Serginho queria seguir sua carreira, afinal ele tinha uma família para sustentar. Seus colegas de equipe relatam que ele comentava que as chances de algo acontecer eram mínimas. Pô, mas é foda, tá ligado? Que nem ele falou, tipo, o cara tinha que sustentar a família, mas... Pô, não dá pra você
você dá margem pra esse tipo de parada, mano. É tipo, foi por esse, se eu não me engano, foi por esse motivo que o Agüero encerrou a carreira mais cedo lá do Barcelona, porque tava no coração. A gente teve agora, nesse início de ano, a parada do Ganso, né, que acho que foi miocardite, se eu não tô enganado, que ele teve esse princípio, aí fizeram os exames melhor. Aparentemente ele foi liberado pra voltar aos treinos, mas ainda assim é perigoso, tá ligado? Por mais que, pô, o Fluminense é um clube grande, a equipe médica deve ser muito melhor do que a do São Caetano era nessa época, porque são times de proporções diferentes, de investimentos diferentes. Mas ainda assim, pô, caralho, qualquer paradinha errada, mano, tipo, sei lá, se eu fosse o Ganso, espero que ele tenha feito isso, passaria em mais 3, 4, 5 médicos, tá ligado? Porque não vale a pena ele continuar jogando por jogar e correr o risco dessa parada acontecer, tá ligado? Não vale a pena, tá ligado? O médico e o presidente do clube foram indiciados por homicídio doloso, mas foram inocentados. O São Caetano foi... Mas aí também é foda. Eu vou deixar continuar, não sei se ele vai falar mais coisa. Punido com a perda de 24 pontos pela morte do atleta, o que levou o time da 5ª colocação para a 18ª. E para muitos, ali foi o início da derrocada do clube do ABC, que vinha de uma fase excelente, sendo a sensação dos anos 2000. Vice-campeão da Libertadores, vice-brasileiro 2 vezes e campeão paulista, com Serginho sendo um símbolo dessa ascensão do São Caetano. Depois de sua morte, o clube nunca mais disputou uma Libertadores, acabou rebaixado já em 2006 e não só nunca mais disputou a Série A, como hoje está apenas na 4ª divisão paulista. Os 30 minutos restantes do jogo, que foram interrompidos ainda 0-0, foram realizados alguns dias depois, com São Paulo saindo vencedor por 4-2. O único trecho da primeira parte do jogo disponível na internet é o momento da morte de Serginho. O restante não se encontra disponível, sendo, portanto, uma lost media. Tá. Pô, mano, é foda a parada da condenação e da perda de pontos pro clube. Por quê? Que nem eu falei, o Ganso, ele pode se dar o privilégio, entre aspas, de, se os exames do que ele fez agora tivessem acusado alguma coisa, ele parar. Porque ele foi um jogador muito maior do que o Serginho foi em termos de carreira. E que, pô, ele ainda é um cara que, se ele quiser, ele pode virar técnico, pode virar comentarista, porque ninguém duvida da genialidade do Ganso, tá ligado? No caso do Serginho é diferente. Ele, imagino eu, né, se fosse um jogador menor e que não tivesse muito espaço e que pudesse até ser que ele ganhasse bem, comparado à maioria da população, porque era um jogador de futebol, jogando Série A e tal. Mas... então, tipo assim, talvez ele não pudesse dar esse luxo de parar. E aí, você para pra pensar, tipo, pô, mas estando num clube de futebol que está na Série A, que estava em ascensão, que era o caso do São Caetano, ele teria certeza ali de ser amparado por bons médicos, tá ligado? De que nem mostrou ali, a chance era de, sei lá, de 1%. Ainda é foda, mas, sei lá, se ocorresse alguma parada de última hora ali, ele seria amparado por bons médicos. Se ele sentisse alguma coisa mais leve ali, ele precisasse fazer outro exame, ele passaria por uma bateria de exames de médicos competentes, tá ligado? E aí, pô, porque se ele parasse de jogar no São Caetano, muitas vezes o jogador de futebol, assim, ele investiu a maior parte da vida dele nisso, se dedicar ao futebol. E diferente do Ganso, que nem eu falei, que pode virar técnico, pode virar comentarista, qualquer coisa, porque ele é famoso, ele é conhecido e todo mundo sabe que ele entende de futebol, talvez não fosse o caso do Serginho. E se ele sai do São Caetano, a chance dele ir para um time de futebol menor, de Série B, de Série C, de várzea, era grande, tá ligado? E aí a chance dele ter uma assistência médica boa diminuiria ainda mais, tá ligado? Então, tipo, eu até entendo a visão da federação de punir o clube por isso, mas ao mesmo tempo é foda, porque o atleta queria continuar
estando num clube de Série A, era mais chance deles ter um bom amparo médico. E é foda, mas tipo, querendo ou não, acaba prejudicando o resto da galera, os restos dos companheiros de equipe que não tinham a ver. Às vezes um jogador que estava no São Caetano que podia estar despontando ali, poderia ter mais visibilidade jogando no São Caetano, que estava brigando lá em cima na tabela, acaba não tendo esse destaque porque o time perde pontos, depois dos anos seguintes acabou tendo rebaixamento e tal. Então, pô, é um assunto muito delicado, tá ligado? É muito difícil você botar esses dois pesos na balança e falar qual que é o certo e qual é o errado, tá ligado? É embaçado. No Brasileirão de 2003, o Flamengo recebeu o Paraná no Maracanã. O porém é que o time paranaense teve 11 jogadores que amanheceram com diarreia. Se cogitou a possibilidade de adiar a partida. Afinal, a delegação do Paraná que viajou para o Rio só contava com 18 jogadores, mas por falta de calendário, se optou por não adiar a partida. E mesmo doentes, o tricolor venceu fora de casa por 3-0. Fica a curiosidade que no outro turno, sem diarreia, o Paraná venceu o Flamengo por 6-2. É que eram outros tempos, né? Mas caralho. Em 1979, pela terceira rodada do Grupo H, se enfrentavam Goiás e Cruzeiro, naquela que ficaria conhecida como a partida mais violenta do Campeonato Brasileiro. Sim, um Goiás e Cruzeiro. A confusão aconteceu aos 35 do segundo tempo, após o árbitro não assinalar a agressão de um jogador do Goiás em um jogador do Cruzeiro, e logo em seguida desembocar no terceiro gol esmeraldino. Os jogadores do Cruzeiro, indignados, partiram para cima dos adversários, iniciando uma briga gigantesca que terminou com 21 expulsos. A partida foi encerrada ali mesmo, obviamente, e é considerada a mais violenta do futebol brasileiro. Infelizmente, não existe na internet nenhum registro em vídeo da partida. Eu não sei se pode ser considerado uma lost media, porque não dá pra saber se esse jogo foi filmado ou transmitido. O grande Júnior Brasília. Maravilhoso. Foi o único sóbrio. O único cara paz e amor, o único budista da porra da partida. Porque, mano, pra 21 expulsos, os caras saíram na mão legal, tá ligado? Não sei se tem vídeo disso, mas deve ter sido uma porradaria franca. Caralho. Mas, provavelmente sim, e nesse caso, os registros estão perdidos. Goiás e Cruzeiro foi a partida mais violenta em questão de expulsões, mas em número de faltas, ninguém supera o derby campineiro daquele Brasileirão de 1999. Foram apitadas 105 faltas. 55 do Guarani e 50 da Ponte. Acho que vocês não têm noção do que são 105 faltas. Pra se ter ideia, a final da Copa de 2010 entre Espanha e Holanda, que é considerada uma partida violenta e muito picotada, teve 47 faltas. E olha que o jogo foi pra prorrogação. Guarani e Ponte batiam esse número sozinhos. Foi uma média de uma falta a cada 51 segundos. E possivelmente o maior número de infrações cometidas em apenas uma partida. Porque se na porra do Goiás e Cruzeiro teve 21 expulsos, não sei quantas faltas teve no total naquele jogo. Até porque, provavelmente não tantas, porque as expulsões foram em um momento específico de confusão. Mas, porra... Na história do futebol profissional. E pelo jeito, além disso, o juiz devia ter esquecido o cartão vermelho em casa. Porque de alguma forma ninguém foi expulso. E olha que só o volante Roberto da Ponte Preta fez 10 faltas. E esse número de 105 violações só não foi maior porque o juiz deixou de marcar pelo menos 2 pênaltis naquela partida. O juiz aparentemente torcia pro Guarani, porque foi uma bola na mão ali do jogador da Ponte Preta e esse outro pênalti escandaloso aqui. Na reta final do Brasileirão de 2004, saiu na mídia a notícia de que a mãe de Robinho, principal jogador do Santos, um dos times que brigava pelo título, havia sido sequestrada na Praia Grande. Ela ficou pouco mais de um mês em cativeiro e foi liberada após o pagamento do resgate, cerca de R$200 mil. Durante esse período, o jogador... R$200 mil em 2004? Pô, era uma grana federal, hein? Hoje em dia seriam alguns milhões. Não entrou em campo e desfalcou o Santos por 6 rodadas, mas sua equipe se virou bem sem ele, conseguindo ainda meteu um 5-1 no Grêmio. Porra, bicho. Vencer 4 dessas partidas e assumir a liderança.
Ela foi liberada poucos dias antes da rodada final, que coroou o Santos como campeão daquela edição. Os autores do crime foram todos presos, o último deles em 2017. Pouquinho tempo depois, pô. Na segunda camada, nós abordamos o tópico da máfia do apito, mas sua história não acaba lá. Ela desencadeou outro acontecimento que tem que ser citado. Em uma das investigações, o Ministério Público citou o árbitro Romildo Correia como um possível participante do esquema. Porém, nada foi encontrado contra ele. Mesmo inocente, a CBF colocou o árbitro na geladeira. Ele não foi escalado para apitar em nenhuma das 13 rodadas seguintes do campeonato. Ele finalmente voltaria a entrar em campo apenas como quarto árbitro na partida entre Santos e Botafogo. Aos 28 minutos do segundo tempo, após a expulsão do atacante Geilson do Santos, Romildo invade o campo, tira o uniforme de árbitro e exibe sua camisa branca com uma mensagem de protesto. Na frente, com os dizeres Romildo inocente mais punido, e nas costas, adeus CBF, adeus FPF, chega. Esse já diria Emerson Sheik, CBF, você é uma vergonha. Foi o anúncio de aposentadoria do juiz após 15 anos de carreira, e tem que ser dito em grande estilo. Fiz nada e fui punido pela CBF, estou enojado igual vocês, torcedores, nós estamos sem comando na arbitragem, é uma vergonha, eu me sinto, desrespeitado, estou desmotivado, sinceramente, abandono minha carreira a partir de hoje, sinal de protesto para esperar, quem sabe, as comissões de arbitragem que estão assumindo agora, dar um respaldo melhor para a arbitragem paulista e brasileira, porque até o que fizeram agora só foi uma vergonha. E 20 anos depois, a arbitragem no Brasil continua uma piada. O Campeonato Brasileiro de 1974 seria definido em um quadrangular final. Porém, essa fase final terminou com Cruzeiro e Vasco empatados na liderança. O regulamento previa que fosse disputada uma partida de desempate, e essa partida seria realizada no Mineirão, pois o Cruzeiro era a equipe de melhor campanha no torneio até então. Porém, foi aí que o Vasco entrou com um pedido para que o jogo final fosse no Rio, respaldado pelo artigo 59 do regulamento daquele ano, que dizia que no caso de tentativa de agressão por parte do público, dirigente ou qualquer pessoa ligada ao clube, a CBD iria inverter o mando dos 3 jogos seguintes da equipe agressora. E isso realmente aconteceu. Na partida anterior entre Cruzeiro e Vasco, o vice-presidente do Cruzeiro entrou em campo e tentou agredir o árbitro após a não marcação de um pênalti. Os cruzeirenses reclamam desse artigo nunca ter sido usado anteriormente no campeonato. Mas isso porque o Vasco foi o primeiro clube a exercer seu direito com relação a ele. No final das contas, o Vasco terminou... Pô, o Vasco não tá errado. Também não tinha a razão do torcedor do Cruzeiro de ficar meio puto de perder o mando por esse tipo de parada. Mas está no regulamento, não tem muito o que fazer não. No campeão brasileiro, com os mineiros reclamando de um gol mal anulado de sua equipe, que em contrapartida atuava com um jogador suspenso naquela final, pois o terceiro cartão amarelo não teria sido registrado na súmula da partida anterior. Aí também é uma pica. Entre os vários cenários possíveis de se jogar futebol nesse país tão diverso, um dos mais característicos e icônicos da história do Brasileirão é o Alfredo Jaconi. Esse acanhado estádio com cerca de 20 mil lugares é a casa do Juventude, que fez de lá um verdadeiro... Não sei como é a estrutura do Alfredo Jaconi, tá ligado? Se é um estádio que teve reformas, que se tem uma boa estrutura no geral ou não. Mas tem que se admitir que é lendário. Não só pela parada da neblina, mas porque a quantidade de time grande que já tomou sufoco, já tomou taca lá, é bizarro. Muito por conta do gramado também, que boa parte do ano é ruim. Pelo menos em alguns jogos específicos. Mas também é lendário. Verdadeiro tem seu alçapão. valor, tá ligado? E o que torna esse caldeirão ainda mais peculiar é o clima. O frio intenso da Serra Gaúcha, aliado à alta umidade do ar, torna frequente um cenário de densa neblina durante os jogos dos jaconeiros, dificultando até mesmo a visualização do jogo. Cenário digno de um bom terror. Não à toa a comparação com a fictícia Silent Hill, descrita como uma cidade pequena, segmentada e envolta em névoa, características que encaixam como uma luva para descrever o temido Alfredo Jaconi. Curiosidade aleatória. Nunca joguei Silent Hill na minha vida. Não tinha videogame pra isso, né?
Durante o clássico entre Corinthians e Palmeiras, foi agora pelo Brasileirão de 2024, antes de uma cobrança de escanteio palmeirense, a torcida do Corinthians lançou uma cabeça de porco no gramado. Isso mesmo, uma cabeça de porco, de verdade. A cabeça caiu próxima à linha de fundo e teve que ser retirada por um jogador alvinegro, que disse que achou que era uma mofada e que quase quebrou o pé chutando o objeto para fora. Segundo a polícia... Quão foda seria se o Yuri Alberto chuta a cabeça de porco e sai lesionado? Sente o pé, sei lá, torce alguma coisa, não faço ideia. Seria maravilhoso, cara. Porque o jogador, a torcida foderia o próprio time quando de uma parada dessa. Isso é maravilhoso. A cabeça de porco cinema. entrou no estádio sendo arremessada por cima das grades do setor sul. Na última rodada do Brasileirão de 2008, o Vasco recebeu vitória em casa valendo sua permanência na Série A e acabou derrotado por 2-0. Esse era o primeiro rebaixamento na história do clube e certamente doeu muito nos torcedores cruzmaltinos. Imagine então naqueles presentes em São Januário. Um torcedor subiu na marquise. Eu acho que eu já vi esses vídeos. Eu acho, não tenho certeza, mas Marquise do estádio na intenção de tirar a própria vida, em rede nacional. A polícia, bombeiros e até alguns torcedores tentavam convencê-lo a não fazer isso. Ele alegava que sua vida não fazia mais sentido com seu clube na Série B. Bom, porra, mas... é foda, cara. Pô, ele não sabe o que o destino reservava pra ele. Bom, felizmente, ele foi salvo e sobreviveu. E, infelizmente, ele teve que ver seu time cair mais 3 vezes desde então. Foda, tá ligado? Tinha muito que fazer a reportagem de onde esse cara tá hoje em dia, tá ligado? Sei lá, ele se manifestar na rede social, qualquer coisa, tá ligado? Se ele estiver vivo ainda, porque, porra... É que hoje em dia também ele já vai estar calejado, tá ligado? Mas... é foda. Na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2009, após a partida contra o Palmeiras, o atacante Jobson do Botafogo foi pego no exame antidoping pelo uso de cocaína. E esse era o segundo flagrante. Rodadas antes contra o Coritiba, ele já tinha sido pego com essa mesma substância no organismo. O que agrava a situação é que nesse período entre os exames, onde as suspeitas já recaíam sobre o jogador, ele acabou tendo participação decisiva em jogos importantíssimos no campeonato, marcando 2 gols na vitória contra o São Paulo, que tirou o título do clube, e 1 gol na vitória contra o Palmeiras na última rodada, que tirou o Verdão da Libertadores do ano seguinte. É uma pica, pô. Após a fatídica derrocada do Botafogo no Brasileirão de 2023, o dono do clube, John Textor, veio a público fazendo acusações seríssimas contra o Palmeiras, afirmando que o clube teria sido fortemente beneficiado por um esquema de manipulação de resultados nas temporadas 2022 e 2023. O americano dizia ter provas contundentes e 100% confirmadas de um esquema, mas nunca trouxe à tona nenhuma evidência. Apenas falou de uma empresa francesa que teria uma tecnologia baseada em inteligência artificial que seria capaz de apontar comportamentos estranhos e suspeitos em partidas de futebol. E citou... Pô, e pode falar uma parada? Isso aqui, eu não sei, não tem como saber qual foi a real intenção do Textor, tá ligado? Se ele realmente acreditava nessa porra, o que eu acho difícil, eu acho que ele não acreditava que realmente tinham entregado esses jogos. Mas na minha visão, a ideia dele é muito parecida com o que vários técnicos fazem. Depois de algum vexame, de alguma goleada e tal. Chama a responsa pra si, pra meio que blindar o elenco ou evitar problemas com o elenco. Porque no caso do técnico, no caso do Abel, por exemplo, ele tá extremamente respaldado pela diretoria do Palmeiras, que não vai mandar ele embora. E no caso do Textor, ele é o dono do time, tá ligado? Porque isso tira o foco dos jogadores ali que tinham dado a pipocada que deram. E embora o Botafogo tenha reformulado pra caralho o elenco de 2023 para 2024, ainda assim não era certeza que o Textor ia conseguir mandar todo mundo embora, ia conseguir trocar todo mundo. Então, se você precisasse contar com alguns jogadores ali, eles ainda estariam... talvez não tão queimados com a torcida, embora a gente saiba que não foi isso que aconteceu, principalmente com alguns em específico.
Tem o cara lá, que eu não lembro quem que dá a piscadinha lá, que ele deita no chão, dá a piscadinha e depois o Botafogo perde o jogo, se não me engano. Mas por esse lado faz sentido, pra você tirar o holofote dos jogadores ali e dar a vergonha que foi o Botafogo pra virar a vergonha que foi o Textor. Faz um pouco de sentido. E também, eu não lembro quem foi que disse isso que eu vi. Não lembro se foi o Jorge Igor na época ou se foi algum outro jornalista, mas que, querendo ou não, isso chama o holofote pro Botafogo. De um jeito, talvez negativo, de um jeito cômico, mas ainda assim chama, tá ligado? Na época, foi até colocado em xeque porque ele tava contestando o título do Palmeiras. E acabou que isso criou uma rivalidade do Botafogo com o Palmeiras ali de uma certa forma. Não só porque o Botafogo perdeu o título pro Palmeiras, mas porque também ele querendo desmoralizar o título do Palmeiras, querendo anular o campeonato, obviamente ia contra a própria diretoria do Palmeiras, que teve que se posicionar. A Leila falou pra caralho na época, chamou o Textor de um monte de coisa. E que, querendo ou não, se você pensar por esse aspecto, também deu certo. Porque depois, quando teve Botafogo e Palmeiras na Libertadores, foi um puta hype. Não só pela qualidade dos times, mas justamente por essa parada, tá ligado? Os jogos de brasileiro do Botafogo e do Palmeiras também tiveram hype pra caralho, principalmente do segundo turno, porque ia definir o campeonato. Então, querendo ou não, meio que criou uma rivalidade com o time do momento, que é o Palmeiras, tem sido mais consistente nesses últimos anos, junto com o Flamengo também. E o Flamengo já é rival da cidade, então já tem essa parada natural. Mas que, por mais que tenha sido cômico, acabou tendo algum sentido, tá ligado? Não, se o Textor realmente fez essa parada, achando que realmente foi uma entregada de times de Série A, principalmente que eu já vi aqui embaixo, que tem a do São Paulo, que é maluquice você achar que um rival vai tomar uma goleada pro outro, pro Botafogo não ser campeão. Não faz o menor sentido, tá ligado? Se fosse o Vasco tomando a goleada, você podia até tentar. Se fosse o Fluminense, até o Flamengo, que por mais que fosse um baita time, até faria algum sentido, sei lá, pô, o Flamengo, um puta time, tomar um 5-0 do Palmeiras, até faria sentido. Agora um rival, mano, tá ligado? Se fosse o Santos, ainda assim não faria sentido, por mais que o Santos fosse péssimo, tá ligado? Se o Santos fosse horrível, não seria uma entregada, seria a pura ruindade do Santos, tá ligado? Mas, cara, o São Paulo, que nem tava horripilante nessa temporada, tinha nem pé nem cabeça se o Textor realmente fez a declaração pensando nisso, tá ligado? 2 jogos do Palmeiras, que segundo a SA, haviam manipulação. Uma goleada por 4-0 contra o Fortaleza em 2022 e uma por 5-0 contra o São Paulo na ressaca da Copa do Brasil. Tendo apontado, abre aspas, ainda foi na ressaca da Copa do Brasil, tá ligado? Time, além de um rival não querer entregar pro outro, ainda era jogo pós-título, tá ligado? Fez total sentido essa goleada, tá ligado? Falta de combate, erros de posicionamento e corridas em intensidade mais baixa de jogadores do São Paulo, dizendo ainda que pelo menos 5 atletas estariam no É igual a porra do Flamengo em 2019, que tomou um 4-0 pro Santos no retorno, porque era o jogo pós comemoração, não lembro se era o jogo pós comemoração do título da Liberta ou do título do Brasileiro, porque matematicamente tinha ganho. Mas caralho, se fosse o jogo valendo alguma coisa, o Flamengo não ia tomar um 4-0 do Santos de bobeira, pô. Tá ligado? Foi o menor sentido essa parada. Esquema. Isso gerou uma situação um tanto pitoresca, pois o São Paulo publicou uma nota em suas redes sociais se defendendo e dizendo basicamente que não houve manipulação de resultado, nós tomamos 5-0 do Palmeiras por ruindade mesmo. Já vai fazer quase um ano dessas denúncias, as supostas provas foram entregues aos órgãos competentes e nenhuma delas deu em nada para surpresa de 0 pessoas. Eu acho que o Textor até foi punido, eu acho, mas era tipo uma multa irrisória lá, que pra um bilionário não é porra nenhuma. E eu acho que não lembro se era... A multa eu acho que teve realmente. Teve uma outra parada que eu acho que a Leila tinha pedido que ele não pudesse mais... Não sei se ser presidente, mas não pudesse mais ser uma figura pública no futebol. Eu não lembro direito, mas
A multa eu tenho quase certeza que teve. Essa outra parada dele não poder ser uma figura no futebol, não ser uma pessoa pública pro Botafogo, eu acho que não deu em nada. Até porque a gente viu 2024 lá. Após a partida entre Santa Cruz e Paraná pela Série B de 2014, 2 vasos sanitários foram atirados das arquibancadas do Arruda. Isso mesmo, 2 vasos sanitários. Um deles acabou atingindo um torcedor do Sport, que infelizmente veio a falecer. A torcida do Sport é aliada da torcida do Paraná, e o objeto foi atirado durante uma briga do anel superior do estádio. Além dele, mais 3 torcedores ficaram feridos. A quantidade de morte que teve só nessa camada do vídeo é maluquice. Essa é uma teoria da conspiração que ronda muito alguns times, principalmente na Série B do Campeonato Brasileiro. Ela diz que tem certos clubes que tiram o pé no final do campeonato para não subir de divisão. Isso porque, segundo a teoria, ficar na Série B seria mais vantajoso financeiramente, pois não teria que reformular todo o elenco para montar um time que consiga competir na primeira divisão, onde o nível técnico é muito superior, e teriam certos clubes que não estariam prontos financeiramente para isso. Também tem o pensamento de que é melhor ser um dos times competentes da Série B do que o lanterna da Série A passando vergonha. Algumas campanhas com grandes quedas bruscas na reta final corroboram com essa teoria. Em 2014, o Boa Esporte tinha o acesso na mão. Bastava vencer o já rebaixado Icasa com 10 desfalques. Mas o clube mineiro perdeu por 3-2 de maneira inexplicável, segundo boatos, a pedido do presidente. O Vila Nova, em 2023, tinha o acesso na mão, bastava vencer o Lanterna e já rebaixado ABC, mas conseguiu a façanha de ser derrotado por 3-2 e acabou perdendo a vaga na elite do futebol brasileiro. Em 2024, o Novo Horizontino não saía do G4 desde o primeiro turno. Essa do Novo Horizontino foi bizarra, cara. O Novo Horizontino, eu falei pra pessoas próximas a mim, pra mim o Novo Horizontino foi o melhor time da Série B, mesmo não subindo. Foi o mais consistente na maior parte do tempo, tá ligado? Que nem eu já falei aqui em vídeos no canal também. O Santos subiu porque os outros times eram horrorosos, tá ligado? O Mirassol, por mais que tenha subido vice e colado no Santos, foi um time horrível durante a série B. O Sport, em diversos momentos, foi ruim também e foi soberbo. Porque teve uma... não lembro se ele chegou a ficar na frente do Santos, eu acho que não. Mas estava chegando perto ali, o Santos com chance de sair do G4, o Sport com chance de entrar, sei lá. E aí o Sport já estava comemorando que o jogo contra o Santos na última rodada seria o jogo do título deles, tá ligado? E aí no finalzinho das últimas rodadas eles quase ficaram fora do G4 também de soberba, tá ligado? Que acho que eu vi muito torcedor do Sport reclamando, inclusive, que mais uma vez o time ia pipocar na Série B. O do Novo Horizontino, eu não acho que essa parada de times que não sobem de propósito seja real, tá? Pelo menos não a maioria. Embora seja muito suspeito, porque o Vila Nova também, eu lembro de muito torcedor reclamando ano passado que o Vila também teve um momento ali que estava no G4, que estava jogando bem e depois deu uma caída monstra. E que aparentemente isso já tinha acontecido várias outras vezes com o Vila Nova. Mas, pô, o Vila Nova não tá na Série A desde 80 e poucos. Que eu acho que ele até falou o Storybowl Football falou nas primeiras camadas do vídeo. Ou foi no de... Acho que foi no da Kryptonita dos times. Acho que foi. Que o Vila Nova não tá na Série A desde os anos 80, enfim. Então, pô, pra eles voltarem pra Série A pô, deve ser uma parada foda, tá ligado? Mas ao mesmo tempo é loucura um time com a expressão do Vila Nova, que é conhecido nacionalmente, não subir em 40 anos, tá ligado? 40? 90? 40 anos. Não. 90, 2000, 2010, 40 anos, tá. Confesso que minha mente dá uma bugada. Enfim, é meio maluquice, tá ligado? Mas esse Novo Horizontino, pra mim, eu tenho certeza que não foi, até porque eu vi um vídeo do Cartoloco na época, que ele foi visitar o CT do Novo Horizontino e o presidente chega a chorar no vídeo porque todo mundo queria que o time subisse, tá ligado? E aí acabou que não aconteceu. Mas realmente essa derrocada do Novo Horizontino foi bizarra, mano. Que nem eu disse, durante a maior parte do campeonato pra mim foi o melhor time.
Não à toa foi líder por várias rodadas, e até nas rodadas que o Santos voltou a assumir a liderança, o Novo Horizontino continuou melhor e mais consistente. Se o Santos fosse minimamente competente, tinha ganhado essa Série B com muita facilidade, porque todos os times eram horrorosos, tá ligado? O Santos ganhou muito mais no demérito dos outros times do que no mérito do próprio Santos, tá ligado? E na individualidade também, tá ligado? Nenhum time da Série B tinha Guilherme e Juliano fazendo gol e participando de gol pra caralho, tá ligado? Normalmente esses times tinham só um jogador, o Santos tinha 2. Nenhum desses jogadores tinha um Otero na bola parada. Nenhum desses jogadores tinha um Gil na defesa, que pra mim foi o jogador mais consistente do Santos ao longo do ano, tá ligado? O Santos subiu muito mais na ruindade do resto da competição. Eu já falei pra caralho aqui um bagulho que era pra ser Novo Horizontino. Acabei expressando minha raiva com o Santos. Chegou a liderar a competição, mas na última rodada, quando só precisava vencer o Goiás, já sem pretensões no torneio, acabou derrotado e viu o acesso escorrer de suas mãos. Outra possível resposta para esses acontecimentos seriam esses times só serem extremamente pipoqueiros. Eu acho mais mas provável. Aí cada um acredita no que quiser. O jogo decisivo da Série B de 1984 estava marcado para um 1º de abril. O Uberlândia tinha vencido a partida de ida pelo placar magro. E o Remo, sob seus domínios, tinha a missão de furar a retranca dos mineiros para ficar com a taça. O 0-0 se mantinha no placar até os 46 do segundo tempo, quando o juiz apita o fim do jogo e sacramenta o título para o Uberlândia. Porém, o placar do estádio indicava que a partida ainda estava com 42 minutos. Isso porque esse placar foi interrompido 2 vezes durante aquele segundo tempo. A torcida do Remo, achando que o jogo tinha acabado antes do fim do tempo regulamentar, ficou enfurecida e partiu para cima do árbitro, gerando uma briga imensa. O resultado da confusão foram centenas de feridos e um torcedor remista morto. 2 jogadores do Uberlândia chegaram a ser acusados de homicídio, porém não tinham nenhum envolvimento e foram inocentados. Em 2001, Figueirense e Caxias se enfrentavam pela Série B, na rodada decisiva, que definiria os 2 que subiriam para a elite no quadrangular final. O Figueira vencia por 1-0, até que aos 45 do segundo tempo, cerca de 2.000 torcedores invadem o campo para comemorar o acesso. Porém, o juiz ainda não tinha dado o apito final. Por isso, o STJD retirou os 3 pontos da vitória do Figueira, mas manteve seu gol de saldo. E esse saldo garantiu mesmo assim a vaga na primeira divisão para a equipe catarinense, porque sem os 3 pontos da vitória, os 2 times ficavam empatados em pontos e o Figueirense ficaria à frente pelo seu 1 gol de saldo a mais. E realmente, porque... Peraí, voltei. Porque se o Figueirense tivesse feito o gol, certo? Se eles tivessem anulado o saldo de gols também, o Figueirense estaria com -1 e o Caxias estaria com 0. Caralho, que crueldade fizeram com o Caxias aqui, mano. Segundo o árbitro que apitou aquela partida, o Caxias não subiu por pura politicagem. Os vídeos da invasão não estão disponíveis no YouTube. O único trecho do jogo que não é uma Lost Media é o trecho do gol do Figueira. Ufa, chegamos finalmente ao... Porra, videozaço. Peço perdão se vocês notarem que eu tô um pouco lento no vídeo de hoje. É que eu comecei a fazer academia. E hoje, inclusive, hoje de manhã. E eu tô moído, tá ligado? Mas enfim, não tem nada a ver com o vídeo. Videozaço, né? Eu já falei aqui várias vezes, tô cansado de falar o quanto que o conteúdo do Storybook Futebol é bom. Ele ainda teve o cuidado de adicionar as camadas extras dos tópicos anteriores, tá ligado? O que é muito bom. E deixa o vídeo mais rico ainda. E essa 5ª camada foi uma parada mais dark, tá ligado? Teve morte pra caralho, desastre pra caralho, mas que também faz total sentido porque justamente a ideia é ser algo que não tá tão nos holofotes pra galera assim e que ainda assim tem a sua total importância, total relevância, tá ligado? É importante você lembrar dos desastres que aconteceram no Maracanã e na Fonte Nova
para que a fiscalização melhore, para que o clube tenha mais consciência, para que isso não volte a acontecer, tá ligado? Então isso é uma parada importante, embora obviamente seja uma parada meio bad vibe de se assistir e de se relembrar, principalmente para quem presenciou as paradas na época. Ainda assim é informação, tá ligado? E a informação passada do melhor jeito possível, da maneira mais didática, da maneira mais... Não sei dizer, perdi a palavra aqui. Enfim, videozaço. Sorbol Futebol bom pra caralho. Que nem eu falei no início do vídeo, se o meu computador continuar colaborando, a gente deve ter mais reacts ao longo da semana e ao longo dos próximos dias. Até porque o Santos também, agora com a eliminação no Paulista, não tem calendário até o final de março, quando for jogar contra o Vasco. Então, é provável que eu ainda faça alguns vídeos que não sejam só react, falando do desempenho do Santos ao longo do Paulista, do que esperar pro brasileiro. Mas, se o computador colaborar, a gente vai continuar tendo react. Fechou? É nóis, rapaziada.